Sejam bem-vindos. Quero agradecer já antecipadamente todos que estão nos prestigiando, participando, que irão assistir. E nós temos hoje uma convidada especial, uma amiga minha de muitos anos. Como o tema da nossa live, gente, é sobre autossabotagem, a experiência de vida que a minha amiga vai estar compartilhando conosco é sobre autossabotagem. Então eu vou estar trazendo agora algumas informações sobre o que é autossabotagem, para que nós estejamos acompanhando bem a experiência de vida que ela vai compartilhar conosco. Bom, o que é autossabotagem? Autossabotagem é um processo, e esse processo consiste numa série de comportamentos em que nós criamos obstáculos, barreiras, empecilhos que nos impedem de atingir nossas metas e objetivos. E como é que nós agimos? Nós agimos através de pensamentos negativos, geralmente inconscientemente, no sentido oposto às nossas necessidades e desejos. Ou seja, é quando você se auto-boicota, quando você se autodeprecia. E a autossabotagem, diante de tudo isso, ela afeta grandemente a vida pessoal e profissional, familiar, de uma maneira geral, da pessoa. Porque a autossabotagem, ela é a nossa inimiga. E ela vai realmente impedir nós de prosperarmos, de termos um sucesso, de atingirmos nossas metas e nossos objetivos. E como é que a autossabotagem, ela se gera? De onde é que ela se origina? Então, através das nossas vivências ao longo da nossa existência, nós vamos adquirindo, nós vamos assimilando, nós vamos internalizando crenças limitantes, pensamentos disfuncionais ao longo de toda essa vivência dos relacionamentos, do contexto social que vivenciamos, principalmente na infância e na adolescência. E começamos, então, a desenvolver esses comportamentos também disfuncionais. Como que você identifica, então, os sinais de que você está se autossabotando? É porque a pessoa sempre vê o quê? O lado negativo das coisas. E isso faz ela perder o foco realmente de atingir o seu objetivo. Há um medo constante de errar. Isso impede a pessoa de ir em busca dos seus sonhos, porque ela não enfrenta os desafios. A pessoa também começa a adiar tarefas importantes. Tem alguém aí se familiarizando com isso? É a procrastinação. Então a pessoa, sabe aquela pessoa que deixa tudo para a última hora? E isso interfere na produtividade, na performance desse indivíduo. Vai, com certeza, interferir no desempenho dessa pessoa. Outro sinal também, outra característica da pessoa que se autossabota é insistir em ser autossuficiente. Ou seja, essa pessoa não delega função. O que é que acontece? Ela fica sobrecarregada e, claro, que isso vai causar um estresse permanente. Outra característica da pessoa que se autossabota é que ela se compara demais aos outros. Por quê? Porque ela acaba crendo, a sua mente cria que ela é inferior. Mas isso realmente não existe, não é real. É algo que a sua mente cria, como já falei, diante de todas as experiências vivenciadas, principalmente na infância e na adolescência. Outra característica, outro sinal é a pessoa que é compulsiva. A compulsão por drogas, bebidas, sexo, alimentação, comida. Então, quando você diz, eu vou falar aqui algumas frases que essa pessoa que se autossabota, algumas frases que são características. Tipo assim, eu acho que eu não vou conseguir. Aí tem uma meta, um projeto, um desafio, elas acham que eu não vou conseguir. Não, eu nem vou entrar nessa empreitada porque é muito difícil. Ou aquela frase característica, né, da pessoa que se autossabota. Porque nada dá certo para mim. Ou eu sou muito nova, ou ao contrário, eu já não tenho mais idade para isso. Quantas pessoas que não estudam, não fazem uma outra faculdade, não tentam um outro curso porque elas acham que a idade já está avançada para isso. Isso também é característico de uma pessoa que se autossabota. E o pior da autossabotagem, gente, sabe o que é? É que essa pessoa começa a repetir constantemente essas frases para si. Fica na mente, né? Então, o nosso cérebro, ele aprende por quê? Por repetição. Então, como que você se vê? Diante de tudo isso que eu já falei até agora, como que você se vê
atualmente, diante dos desafios que surgem? Incapaz? Impossibilitado? Ou você está paralisado com essa situação adversa? Vá já pensando aí e analisando. Então você me perguntaria, Vera, mas aonde que acontece esse processo? Gente, eu sempre falo isso. Tudo começa na nossa mente. Não esqueça esse versículo. Porque aí nós vamos pensar melhor quando a gente for pensar sobre algo, né? Tudo começa na nossa mente. É nas áreas dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos. O que é que acontece? Diante de tudo isso, a mente abriga o quê? Personagens, habitantes invisíveis, que prejudicam o quê? A nossa felicidade, que vão prejudicar o nosso sucesso. E o pior de tudo isso é que geralmente nós não detectamos em nossa mente esses sabotadores. Isso é o pior de tudo, por isso que é importante nós estarmos desenvolvendo o nosso autoconhecimento. Então, sem que a gente perceba, esses sabotadores são os responsáveis pela maior parte dos obstáculos que nós enfrentamos na nossa vida. Quem que quer ser bem sucedido na vida, gente? Coloca aí pra mim. Gente, quem que não quer ser bem sucedido na vida? Acontece que a dificuldade para atingir nossas metas, sabe onde é que ela reside? Justamente no fato que nós nos auto-sabotamos. Então, de acordo com Shirzad Chamine, ele escreve aquele livro, é autor do livro Inteligência Positiva, é doutor em neurociência, bacharel em psicologia, tantas coisas mais. Ele escreve, eu achei muito interessante, foi até indicação da minha professora do Efeitual, a Girlene Esquerdo. Eu aprendi a falar muito com ela também sobre autossabotagem. E ele fala sobre os sabotadores. Muito bem, esse livro dele é muito bom. Então ele fala que os sabotadores, eles são um fenômeno universal. Olha só, gente, vamos atentar para isso. Os sabotadores são um fenômeno universal. Então, todo mundo tem. O problema não é qual deles você tem e quantos você tem, não. O problema é o quão forte esse sabotador está agindo na sua mente. O quão forte esse sabotador está influenciando você. Qual o predomínio dele na sua vida. E de antemão já quero dizer que a gente não se livra fácil desses sabotadores, sabiam? Sabe por quê? Porque eles atuam desde a infância. Desde a infância, como eu falei, nós vamos internalizando, principalmente na infância, na adolescência, vamos internalizando, vamos vivenciando experiências e nós vamos criando determinadas crenças que a gente chama crenças limitantes, que nos limitam, pensamentos disfuncionais, e isso nos leva a nos auto-sabotar. E de tanto nós repetirmos esses comportamentos, de tanto nós repetirmos essa frase, como eu já falei, o cérebro aprende por repetição, esses sabotadores se tornam o quê? Habitantes invisíveis na nossa mente. E tem uma frase que o Shirzad Chamine fala que eu acho muito interessante. É uma frase que a Gi também repetiu muito nas suas aulas. Olha só, ele diz assim: a sua mente é sua melhor amiga, mas também, olha só, pode ser sua pior inimiga. Eu vou repetir. Sua mente é sua melhor amiga, mas também pode ser sua pior inimiga. Tremendo, né? Mas antes de passar para a Nice, eu prometi que ia estar falando nessa live quais são os sabotadores. Então, de acordo justamente com o Shirzad Chamine, ele classifica que nós possuímos 10 sabotadores. Eu vou falar rapidamente de cada um deles, bem rapidinho, e quem sabe em outra live futura nós possamos esmiuçar mais esse assunto, certo? Depois vocês deixam aí nos comentários se vocês querem que a gente continue falando mais sobre esse assunto, legal? Bom, gente, vamos lá. Vamos aprender. Quais são os nossos sabotadores? Começa já a identificar. Nossa, esse sabotador eu tenho. Esse é meu habitante invisível. Esse está agindo em mim, esse predomina. Esse é muito forte. Primeiro sabotador, o crítico. O crítico é o principal sabotador. Sabe por quê? Geralmente ele afeta todas as pessoas. Ele age levando você constantemente a encontrar, sabe o quê? Defeito dentro de você mesmo. E também nas outras pessoas. Sempre na terapia, quando eu mando meus pacientes fazerem, quando eu começo a trabalhar com eles sobre autoconhecimento, uma lista das qualidades e defeitos,
80% das pessoas colocam uma série de defeitos e poucas qualidades. Então a gente vai perceber por aí que esse crítico já está sabotando aquela pessoa. Então esse crítico, o problema é que ele gera a maior parte da ansiedade, do estresse, da raiva, da decepção, da vergonha e culpa que atinge as pessoas. Tá. Segundo sabotador, o insistente. O insistente é aquele sabotador que ele faz com que você tenha necessidade, sabe de quê? De perfeição, de excelência. Então você acaba sendo uma pessoa perfeccionista, organizadora aos extremos. E isso deixa não só você ansioso e nervoso, como todo mundo que está ao seu redor. E o pior é que ele faz você viver constantemente em frustração consigo mesmo e com os outros, porque você não consegue, ninguém é perfeito. Todos nós temos erros, nós temos que nos autoaceitarmos, saber reconhecer nossos erros e nossas qualidades, certo? E outro sabotador, o prestativo. O prestativo, tem alguém aí já que já se identificou com algum deles? Tem algum habitantezinho aí em você? Igual um grilinho, né? Na cabeça ali. O prestativo, ele obriga você a tentar ganhar, sabe o quê? A aceitação e a afeição. É aquela pessoa que constantemente quer ajudar, quer agradar, quer elogiar os outros constantemente. Tem que ter cuidado com isso, porque o resultado é que você acaba investindo muito na outra pessoa, focando muito na outra pessoa, e você perde de vista as suas próprias necessidades. E acaba ficando ressentido, porque não recebe aquela afeição muitas vezes e aquela aceitação dos outros. E de certa maneira, se você for muito ter esse sabotador prestativo, você acaba fazendo com que as pessoas sejam super dependentes, codependentes na sua vida. Quarto, eu vou adiantar aqui porque são 10, eu vou falar mais rapidinho. Vamos lá, gente. O hiperrealizador. O hiperrealizador é aquele sabotador que deixa você dependente, sabe de quê? De desempenho, realizações constantes. Você quer ter respeito, validação própria. Então, sabe o que acontece? Esse sabotador faz você ser viciada em trabalhos. Seja que tipo de trabalho for. Sabe? Ativista ao extremo. E isso faz com que você perca contato com as suas reais necessidades emocionais. E isso vai afetar também seus relacionamentos. Porque a pessoa tem necessidade de realização, está muito concentrada no seu sucesso externo e não no seu interior. Tá, quinto sabotador, a vítima. A vítima é aquele sabotador que quer que você se sinta emotivo, temperamental, faz você querer ganhar atenção, afeto. Então você fica constantemente focando em sentimentos dolorosos, tem tendência de se martirizar. Aí isso que faz a pessoa desperdiçar energia mental, emocional, gera frustração, sentimento de impotência, culpa. Porque a pessoa nunca se sente feliz e põe culpa também nos outros, porque a pessoa faz tudo, seu parceiro, amigo, mãe, faz tudo para a pessoa se sentir feliz e ela está sempre se fazendo de vítima, se martirizando. E aquela pessoa acaba se culpando também por não fazer aquela outra feliz. O hiperracional, ele coloca foco intenso e exclusivo no processo racional de tudo, inclusive nos relacionamentos. E sabe o que acontece quando você tem esse sabotador hiperracional? Você é impaciente com as emoções das pessoas, você não tem paciência, você não consegue ouvir a sua amiga, você só quer falar, nunca quer ouvir a sua amiga, o seu marido ou a sua esposa. Você é muito impaciente com as emoções dos outros, com as necessidades dos outros. Certo? E aí o que as pessoas acham? Geralmente as pessoas dizem, nossa, como você é frio, como você é distante, como você é arrogante, você é muito intelectual. Sétimo, o hipervigilante é aquele que faz você sentir uma ansiedade intensa, contínua em relação a todos os perigos. Ou seja, aquele que está sempre em estado de alerta, ligado. Não, essa viagem vai dar errado, isso vai dar um problema, Aquela pessoa que não descansa, ela está em estresse contínuo, porque ela vê perigo em tudo e em todos, em tudo aquilo que a cerca, certo? O inquieto. O inquieto está constantemente em busca de emoções intensas. Então, ele se mantém sempre ocupado. E isso faz com que, esse sabotador faz com que você não sinta muita paz, nem alegria. Principalmente na atividade que você está desempenhando atualmente. Então você mantém o foco em muitas atividades e isso é perigoso. E até nos relacionamentos também você não consegue manter um relacionamento coeso, um relacionamento saudável.
É o controlador. Gente, esse controlador é terrível, esse sabotador. A gente não pode ter esse sabotador nos dominando, não, gente. Sabe por quê? Que ele funciona movido a uma necessidade ansiosa de quê? De controlar, de estar no comando. Ele quer controlar todas as situações, ele faz você querer controlar todas as situações, dirigir a ação das pessoas de acordo com a vontade dele. Sabe aquela pessoa que diz assim... Tem que ser do meu jeito. É 880. O negócio tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira, tem que ser como eu quero. Alguém já ouviu ou já falou essa frase? Então isso vai gerar o quê? Ansiedade, paciência, porque nem sempre é possível se deixar controlar. E o pior do controlador é que ele impede também a outra pessoa que se relaciona com você de desenvolver a sua capacidade plena, porque você está sempre controlando e podando seu filho, podando seu marido, podando, pior, você mesma. E o 10º é o esquivo. O esquivo se concentra no positivo e no prazeroso de uma maneira extrema. Sabe aquela pessoa, tudo é positivo, tudo é prazeroso. Então o esquivo, o nome já está falando, ele se esquiva, né? Aquela pessoa que evita tarefas difíceis, desagradável, sabe aquela pessoa omissa, aquele pai que nunca corrige porque ele não quer entrar em conflito com o filho, aquela pessoa que nunca discute, tá tudo bem, sabe aquela pessoa que concorda com tudo. Pior que esse esquivo faz você procrastinar, você ficar adiando suas necessidades, você ficar adiando tudo aquilo que você programa, suas programações, seus compromissos, e pior, faz você estar fugindo dos conflitos. Então, isso vai influenciar nos relacionamentos, porque a pessoa não tem aquela confrontação saudável de todo o relacionamento. Eu já dei o recado, já falei o que é os sabotadores, o que é autossabotagem, e agora é com a Anice. Ela vai estar trazendo uma experiência de vida. Seja bem-vinda, amada. Que a paz do Senhor Jesus esteja reinando em cada coração. Eu quero agradecer o convite feito pela Vera, realmente minha amiga, uma pessoa especial na minha vida. Anice da Silva Lima. Eu sou formada em pedagogia pela Universidade Federal de Rondônia, mas antes da pedagogia na minha vida tem o magistério, né? Eu tenho uma gratidão muito grande ao magistério, que eu soube que em alguma cidade do sul ele está acontecendo ainda, está formando como ensino médio e avaliando para a formação de professores. Isso é muito bom, porque o magistério que eu fiz, sim, eu acho que eu comecei em 89, foi 90 e 91, eu estudei os 3 anos de magistério no Wilson Camargo, aqui em Vilhena, e no ano seguinte eu já fiz uma especialização em alfabetização. Especialização essa que não foi convalidada pelo MEC, mas eu sou especialista em alfabetização desde 1992. Olha só, que legal. Eu amo essa área, E aí vim fazer a pedagogia bem aqui já em 2008, né? Fiquei muitos anos exercendo a profissão através do magistério, uma formação maravilhosa, que é tão profunda quanto a faculdade de pedagogia. Eu fiz um magistério muito bom, professores excelentes, né? E aí fiz a faculdade de pedagogia, fiz algumas especializações, estou estudando ainda, eu acredito que Jesus volta e eu vou estar estudando. Eu também. Né? Porque eu amo estudar. Depois que eu terminar essa outra graduação que estou fazendo agora, acabei de ingressar, né, neste ano de 2020, em meio à pandemia, no curso de psicologia. Então, assim, é um desafio muito grande, né, uma ótima decisão, um sonho de adolescência, né, que eu nutri por muitos anos, e esse meu sonho ficou na fila, aguardando a hora certa de se realizar, e aprove ao Senhor, nesse ano de 2020, em meio a tudo isso, eu iniciar, então, a tão sonhada faculdade de psicologia. Com a graça que o Senhor me dá, eu vou até o fim, eu vou seguindo avante, para que eu possa concluir com louvor, se assim o Senhor me permitir. No que depender de mim, eu estou, né, aí, na fileira dos acadêmicos. Enfim, hoje eu estou aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho, né, Vera? Sim. Falar um pouquinho da nossa história de vida. É isso. Eu quero, então, começar falando sobre os sabotadores. Quem conhece a minha história sabe o quanto é peripitante pensar nas minhas aventuras, né? Eu tive o apelido durante uma época que as pessoas mais próximas me chamavam diziam que eu vivia no mundo de Bob. Quem lembra do Bob, aquele menino do desenho, que tudo para ele, né? Ele vivia num mundo de fantasia. E eu tive essas coisas que me perseguiram durante a minha vida, né? E a gente às vezes não sabe como lidar com as emoções, então nós vamos criando os pseudos, né, nomes para os monstrinhos que estão dentro de nós, né? Mas um belo dia a gente se depara com a realidade,
nós nos deparamos também com esses elementos aí, os sabotadores que tão de perto nos rodeiam, né? E eu quero, assim, poder compartilhar um pouco de tudo que eu vivi. Eu quero falar também dessa experiência profissional. Na área profissional, a psicóloga Vera já citou aqui, né, que esses sabotadores eles vão nos impedir até de nós conquistarmos um sonho dentro da nossa profissão. Eu acredito que cada pessoa que está nessa live, e os que vão estar assistindo depois, tem um sonho dentro de si. E esse sonho é para ser realizado. Não é para simplesmente você... Alguns você coloca na gaveta, deixa lá por um tempo maior, mas eles precisam, eles querem ser realizados, por isso eles estão dentro de você. Então eu quero dizer, já começar dizendo para você, que a única pessoa que pode limitar um sonho seu é você mesmo. Uhum. Então, se você tem um sonho, ele está incubado, aí já está criando teias de aranha, presta bastante atenção nessa nossa conversa de hoje. Talvez seja o momento em que você vai tirar esse sonho desse fundo do baú, você vai destrancar esse cadeado, você vai começar a dar visibilidade a esse sonho. Amém. Né? Eu venho de uma infância, assim, de uma casa de 8 irmãos, os quais eu amo, todos estão vivos ainda. Tenho a Beatriz e a Isabel lá em Campinas. Graças a Deus, Beatriz e Isabel em Campinas, no interior de São Paulo. Avelino, que é pastor na cidade de Cerejeiras, aqui em Rondônia. Ivan, que é pastor aqui na cidade de Vilhena. O Luiz, que mora na Várzea Grande, Cuiabá, esposo da Érica. Pastor Itamar, abençoado, que é o esposo da Nádia. Tem o Oséias, que trabalha aqui em Rondônia, em uma fazenda. Tenho quem mais, gente? Esqueci de alguém? Somos em 8, né? São tantos irmãos. Falou no Itamar? Falei do Itamar, Deus me livre de eu não falar dele. Então, assim, muitos irmãos, né? Tenho a Beatriz e a Isabel lá em Campinas, mas são muitos irmãos, assim, para você pensar assim, meu Deus, como se realizar dentro de uma família tão grande, vivendo em São Paulo nos anos 80. Não era uma condição muito fácil para o meu pai, mestre de obra, né? E aí ele decidiu, então, vir para Rondônia para nos proporcionar uma vida melhor. E quando aqui chegamos, eu já vim de São Paulo, de Campinas, com um grande sonho no meu coração. O meu maior sonho de vida sempre foi servir ao Senhor e declarar o amor dele às pessoas ao meu redor. Amém. Sempre foi o meu sonho. Falar de Jesus. Sonho maravilhoso mesmo. Amém. Falar do amor de Deus para as pessoas. Naquela época eu era muito nova, mas eu me lembro de ir à janela do quarto da minha mãe, minha casa era um sobrado, e eu contemplava o céu de Campinas, e eu me imaginava em um lugar muito distante, fazendo algo muito lindo e maravilhoso. E esse sonho se realizou. Foi eu vir para Rondônia, uma terra distante, porque para quem mora em São Paulo, para vir para Rondônia é uma terra distante. Não é a terra mais distante onde eu cheguei. Eu vou para lugares mais distantes ainda. Eu creio em Cristo. Mas essa aqui já é uma terra distante para onde Deus nos trouxe. Isso, vai profetizando aí sua bênção. Amém, amém. E quando, Vera, então a gente chega aqui em Rondônia, você quarta série, quinta série, naquela época, veio... Aí terminei, quando fui para o ensino médio, eu fui para o magistério e comecei também contabilidade. Eu acredito que essa coisa de estudar está sempre ligada em mim, porque eu amo estudar. Me lembro que eu me matriculei lá no magistério de manhã no Luiz Camargo e à noite no Marechal Rondon, mas a direção do Marechal Rondon não me deixou estudar porque eu estaria tirando a vaga de uma outra pessoa. Mas eu ia fazer 2 cursos de ensino médio, contabilidade e magistério, enfim. Mas em busca de um sonho. Fiz magistério já lá em Campinas, quando criança eu sonhava que eu dava aula. Nós brincávamos de escolinha no fundo do nosso quintal. Que lindo. Sim. Um sonho ele não é plantado por acaso dentro de você. Mas com o passar dessa adolescência, algumas coisas, alguns elementos vão entrando na nossa mentalidade, as situações que nós vamos vivenciando na nossa casa, às vezes um trauma familiar, né? Que você tenha vivido, vão trazendo sobre você algumas nuvens escuras, e você não vai se dando conta de que você está sofrendo emocionalmente, você não sabe por quê. Você começa a se sabotar, porque você olha para um lado, acha que aquilo não vai se realizar, você olha para outro, também acha que aquele desejo não vai se realizar, e você acha que para você realizar um grande sonho, você precisa estar em um grande lugar. Já está provado pela ciência que isso não é verdade, nós estamos aqui em Rondônia. Não é verdade. E temos realizado uma posição, um status, né? Uma posição financeira invejável. Isso. Então, eu não sei o lugar em que você se encontra hoje. Não importa o lugar em que você esteja. O seu sonho pode ser realizado. Porque se você sonha, você vai realizar. Sempre haverá. Amém? Eu também creio. Então, eu desenvolvi algumas características desse cenário aqui que a Vera colocou para nós, desses sabotadores da nossa mente. Nós vamos criando em torno de nós.
Eu quero já agradecer, porque de alguns que eu ouvi a Vera falando aqui, eu não faz parte de mim, mas a grande maioria eu tive que ticar falando aí, você faz parte de mim, né? A questão de ser crítico demais, eu desenvolvi muita crítica sobre mim mesma, de criticar tudo que eu fazia e nunca achar que era o suficiente, sempre cobrar muito de mim, porque eu achava que nunca era bom demais. E você vai crescendo, aquilo vai ficando em um canto de você. Dependendo da situação em que você está, ele se levanta e fala, ó, eu estou aqui. Eu sou o crítico da sua vida e eu estou aqui. Eu estou no comando. Oi, eu estou no comando. Exatamente, a gente precisa tomar cuidado, né? O insistente, que é aquela necessidade de sempre fazer a coisa melhor, que desenvolve em você aquela ansiedade, porque você se torna um ser perfeccionista. Por melhor que você faça, e só fica bom quando você faz. Com certeza. Eu desenvolvi essa característica principalmente no aspecto de trabalhar, por exemplo, com painéis, né? Não sei se nós temos aqui nessa live, eu acredito que temos pessoas que não deixam ninguém tocar a mão nos painéis. Que seja de aniversário, que seja o painel da sua faculdade, que seja o painel de qualquer cenário, só você pode fazer. Hoje em dia a gente usa muito painel eletrônico, mas a gente teve aquela época que tudo era no EVA, tudo era aquela coisa, e eu não conseguia conceber a ideia de uma pessoa recortar um molde para mim, porque se eu visse uma figura mal recortada, dentro de mim eu já ficava para tomar da mão daquela pessoa, para eu fazer, porque eu acreditava que só era bom enquanto eu fizesse. Olha como os sabotadores nos enganam. Nós acreditamos que estamos fazendo a coisa certa. Né? Sim, é interessante que acontece de você não dar oportunidade para o outro aprender. Né? E nós que lidamos com crianças o tempo todo, que seja na nossa casa ou no nosso ambiente profissional, você precisa dar a oportunidade para que o outro também experimente desse fazer, dessa construção. Sim, sabe? Que não seja do seu jeito, mas que essa pessoa seja capaz de se mostrar ali. E isso vai nos consumindo. A gente precisa prestar muita atenção nessa questão do perfeccionismo. A fala só é boa quando ela vem de você. Aquele local só é bom quando você vai dar a última palavra. Então são elementos que nós precisamos trabalhar, porque nós vamos nos auto-sabotando com essas coisas e não nos damos conta que além de nos autodestruirmos, nós não permitimos o outro fazer parte daquele momento e nós desagradamos o Deus que mora dentro de nós. É verdade. Né? Porque o Deus que mora dentro de nós, Ele nos chamou para nós nos relacionarmos. À medida que eu me relaciono com o outro, que eu dou ao outro a chance de participar daquele momento, eu estou dizendo, você é importante, o que você faz é importante. E a gente faz muito disso dentro da nossa casa, com os nossos filhos pequenos, com os irmãos que têm que limpar uma casa para você fazer algo para você, você fala, não está bom o suficiente. Então, nunca o que o outro faz é bom o suficiente. Por você desenvolve isso, né? De detectarmos quem são esses sabotadores e cuidar. Como você vai combater o inimigo se você não conhece? Exato, exatamente, Vera. É isso mesmo, né? Essa questão de ser prestativo, fazer tudo pelos outros, para querer essa aceitação, eu acredito que não é uma característica que eu tenha desenvolvido, não, porque eu sou muito hiperativa. Eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu me cuido nessa questão do porquê eu faço isso. Por que eu estou nessa posição? E daí? Por que eu estou, né? Você tem que fazer essas perguntas para você mesmo. O que te move? O que te move em função do outro? Não pode ser o egoísmo, a autossuficiência, não pode ser aquela questão de achar que você é superior ao outro. Precisa tomar cuidado com o porquê você faz o que você faz. Né? Eu passei uma fase... Eu tive uma fase, Vera, em que eu me sentia a vítima de tudo. Tudo que faziam era contra mim. Eu tive uma pessoa maravilhosa na minha vida chamada Solange de Moura Araújo. Um dia ela me chamou e ela me falou bem... ela identificou. E eu era professora do Colégio Batista nessa época, e a fala dela, muito direta à minha pessoa, me fez refletir sobre o meu desempenho, tanto dentro da profissão, e também naquele aspecto de eu achar que tudo era comigo. Parecia que tudo que as pessoas falavam era para mim. E foi muito bom ela ter falado. Às vezes, meninos e meninas que estão aqui, nós precisamos ir direto ao ponto com alguém também. Porque quando você mostra a verdade para a pessoa, a gente precisa falar com jeito, mas a gente precisa mostrar para a pessoa.
E a missionária Solange me ajudou muito no desenvolvimento da minha personalidade, porque eu comecei a cuidar dessa área na minha vida, essa supersensibilidade, tudo que falava parecia que era para mim, me atingia, me afetava. Ai, coitadinha de mim, eu não sou ninguém. E aí eu fui começando a desenvolver os processos, só que demora a cura, porque a cura ela vem quando você encontra esse seu inimigo e você vai tratar com ele. Então, você já viu que uma das maneiras, né, pessoal, aqui, que a Anícia já falou, uma das maneiras de você parar de se sabotar é identificar quem é o sabotador que está agindo, que está forte na sua vida. E isso é muito importante. Quem que detectou? A Solange. Quem? Então, a importância de se ter relacionamentos saudáveis, amigos verdadeiros que apontam realmente aquilo que está errado em você, com carinho, né? Com carinho, é verdade. Porque, sabe, às vezes, de acordo com o que eu me reporto ao outro, eu posso criar nele uma ojeriza à minha pessoa, Sim, né? com certeza. É o defeito que a pessoa tem, né? Uma característica daquela personalidade, mas a forma como eu abordei aquela pessoa não vai ajudá-la a melhorar. Então, eu preciso pensar em como eu vou fazer com que aquela pessoa perceba essa deficiência, para que ela possa melhorar, né? Outra coisa também, a questão de ser inquieto, isso eu incluo. Sabe, quando você se coloca naquela condição de querer fazer tudo ao mesmo tempo e a mente não para, e você entra num aceleramento mental que vai te gerar ansiedade. Sim, com certeza. Sabe? Tem uma situação que você colocou aqui, que eu falei, isso é tão é o hipervigilante. Esse hipervigilante, esse cara ainda me persegue. Eu estou tratando com ele, mas ele me persegue, porque o tempo todo o meu estado de alerta está acionado. Eu chego até a comentar, se nós vamos numa lanchonete, eu não consigo sentar de costas para a rua ou para um ambiente que inspira perigo, porque eu quero estar sempre alerta para que eu perceba se algo der errado naquele local. Então, tipo, é como se tudo fosse acontecer o tempo todo no lugar em que eu estou. É impossível a coisa acontecer com você. Então, eu estou passando por um processo bem típico nessa área, quem me conhece sabe, mas eu estou sendo tratada também para melhorar, porque isso diminui a sua qualidade de vida. Então, você vê aqui outro ponto. Enquanto você vai falando, eu vou falando como nós podemos parar de sabotar. Fazer terapia, gente. Na terapia, você desenvolve o seu autoconhecimento e identifica quem está te sabotando. Eu vi aqui. Olha, gente, terapia é super saudável. Terapia, e ele é um caminho que muitas vezes nós demoramos a percorrer por conta de todo o cenário que nós já conhecemos, né? Que nos mantém distantes. Estigmas que existe a respeito, né? Os estigmas, e nós desacreditamos o poder que a terapia tem em nos ajudar a melhorar. Eu estou passando por um processo assim, né? Estive com a Vera num período, né, Vera? Foi uma bênção. Foi muito bom. Então, assim, é necessário nós tratarmos aquilo que nos incomoda, sermos confrontados. Sim, isso aí, ser confrontado. Dentro dessas características, desses intrusos que tomam conta de nós, existe uma questão chamada assim, eu sou assim mesmo, eu não vou falar para ninguém. Isso não, ou então você quer esconder aquilo. Você precisa David, deixa eu só falar aqui um pouquinho. O David, ele está dando aqui uma contribuição e está dizendo, por isso é interessante realizar o mapeamento da personalidade, com certeza. Isso, David, meu amigo David Lixi. Vão ir participando, vão falando também. David, ele é estudante também de psicologia no Mato Grosso, vai dar um ótimo exemplo. Vai dar um ótimo psicólogo. Que bom te ver aqui, David, tem me ajudado, David me dá material. Muito bom, mapeamento realmente vocês identificam. Exatamente, esse mapeamento da personalidade vai nos ajudar para nós descobrirmos esse caminho. Então, quando nós estamos vivenciando esse processo terapêutico e que nós vamos descobrindo quem nos incomoda, nós vamos ter a cura, porque você vai se deparar de frente com o seu inimigo. Uma hora vocês vão ter que entrar numa guerra, você vai estar preparado para aquele momento do confronto. E ainda existe uma resistência muito grande para esses cuidados. Você gosta da academia? A academia não é importante? É muito importante. Eu estou vendo isso, o poder da academia, estou fazendo pilates, entrando numa outra fase da minha vida, porque eu preciso disso, e é para a vida, não é para o momento. Eu sempre falo que o tripé da saúde emocional e mental é a atividade física, uma boa alimentação e um sono de boa qualidade. Exatamente. Exatamente. Então, comer não é fundamental?
cultivar a espiritualidade não é fundamental? É, senão o seu espírito Com morre. certeza, sim. Tem que E a sua alimentar mente? Quem vai cuidar? o corpo, a Quem vai alma e o cuidar dos espírito. processos mentais, né? Então, eu quero incentivar você que está aqui também nessa live, que tem resistência à questão da terapia, chama alguém para você realmente entender o que isso vai fazer, a cura que vai trazer para você, para o seu casamento, para o seu relacionamento com os seus filhos, com os pais, né, Vera? Sim, com Vai ser certeza. sarador, vai ser restaurador. Então, nesse meu percurso, eu passei por processos assim, realmente que eu precisei ser confrontada, muitas vezes dentro da própria igreja, pela própria palavra de Deus, que o Espírito Santo também nos confronta em quem nós somos. Porque Com toda vez que certeza. você lê a palavra, você é confrontado a mudar. Nós não lemos a Bíblia para o outro, mas para nós mesmos sermos confrontados, e a palavra ela vem para gerar mudança em nós. Com certeza. E em muitos momentos, Vera, a gente vai precisar desse outro na nossa vida, essa pessoa que vai te levar por um caminho de um questionamento para que você entenda, é verdade, eu preciso de mudança. Com certeza. E aí eu percebo que eu tenho melhorado nesse sentido. Eu cheguei a um ponto que eu desenvolvi lá na minha adolescência, era algo tão sério dentro de mim, que eu estava às vezes na igreja e imaginava que as coisas estavam acontecendo lá na minha casa com os meus irmãos, que a minha casa estava pegando fogo, que as coisas estavam acontecendo lá porque eu não estava lá, que minha família estava sendo destruída, que meu pai estava passando por um acidente com a minha mãe, quando estavam longe de mim. Quando a minha mãe ia para o centro de Campinas, eu sofria, porque eu achava que tudo aconteceria com a minha mãe naquele momento em que ela estava longe de mim. Eu desenvolvi por antecipação. Sofria por antecipação e eu achava que eu poderia proteger as pessoas no ambiente. Eu era só uma criança. Como que uma criança pode achar que pode proteger a mãe, livrar a mãe da morte? Então, as nossas crianças também sofrem. A gente precisa identificar o que traz dor e sofrimento para as nossas crianças, que pode ser um elemento que está sabotando os nossos filhos, os nossos alunos. Realmente vai gerar ansiedade, né, nessa criança. Vai gerar ansiedade. Nós precisamos identificar a criança que tem muito medo de ficar sozinha, porque ela acha que ela é que protege todo mundo. Então, tem muitos fatores. E para nós fugirmos dessa autossabotagem, nós precisamos, sim, passar por esse processo, nos reconhecer como pessoas que precisam ser tratadas. Eu estou passando por esse processo, tem sido muito bom para mim. Olha, eu estou com 48 anos. Oi, Vera, pode falar. Nossa, eu dava 38 no máximo. Obrigada! Nisso, para que a gente não perca aquele presentinho que você trouxe pra gente, você poderia trazer esse presente agora, daí o restante do tempo você pode falar mais um pouco. Mas que tal trazer aquele presentinho especial, hein? Delícia. Que você eu tenho um presente. Eu tenho um presente que eu recebi de uma pessoa muito especial. Quando eu conheci esse presente, eu falei, nossa, isso tem muito a ver comigo, tem muito a ver com as pessoas que convivem ao meu redor. E é uma música, o nome dessa música é Diz. Essa música fala de uma guerra interior que eu vivo, eu sei que você também vive ela dentro de você. E essa música, ela me levou a uma reflexão sobre quem eu sou, as vozes às quais eu dou ouvido dentro de mim, dizendo que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz e que eu não vou chegar lá. Por isso eu quero cantar com você. Aí, que eu queria deixar aqui já uma pergunta para que não, né? Quem que está dentro de você dominando mais? Sua voz sábia ou sua voz sabotadora? Vai lá nisso, traga o presentinho pra gente. Então, você pode aí depois baixa, manda para suas amigas, aquelas suas amigas, amigos, irmãos que estão passando por um momento de achar que não vão dar conta, que não vão conseguir. Essa música Diz, você pode encontrar ela na versão da Ana Nóbrega, foi a versão que eu conheci. E tocou fundo ao meu coração essa letra. Tem Gabriela Rocha cantando também. Nós vamos cantar ela agora. Convido você. Bora lá. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Você é especial. Toca no profundo. A tua voz me lembra e me diz quem realmente eu sou. Diz que eu sou, sem que eu me sinta assim.
quando a fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil eu me senti, e que não és tão só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que a tua voz me diz. A minha identidade, o meu valor, eu só encontro em ti. Desgarra do sol, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil me senti, e que não és tão só, pois eu pertenço a ti. Eu creio. Aleluia, nós pertencemos ao Senhor, nós pertencemos a Ele. Tudo que eu tenho, rendo aos teus pés, é mais ninguém. Te dei meus fracassos e minha vitória, te darei também. Entregar tudo ao Senhor. Oh, descamado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim, e que eu seguro estou, se frágil me senti, e que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Nós pertencemos a Ele. Pertencemos a Ele. Eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim. Eu creio. Tudo que a palavra de Deus diz sobre mim é real. Que maravilha. Creia nisso você também. Que maravilha, que presente maravilhoso. Eu sei que muitos corações aí, ó, muitos coraçõezinhos, gente, manda coraçãozinho aí. Muitas pessoas realmente tocadas por esse louvor, realmente onde Deus complementou. Deus é maravilhoso, é tudo na nossa vida. Realmente, a voz sábia que Ele coloca dentro de nós nos diz que nós somos importantes para Ele. Sim. Realmente. Amém. E nada vai nos parar. Nada vai nos parar. É verdade, nada. Nada pode parar aquele que confia no Senhor. Amém. Eu creio. Então, nós precisamos... Você quer falar mais alguma coisa, Nice? Não, só se você quiser fazer alguma intervenção, fica à vontade. Então, nós precisamos realmente romper aquilo que nos sabota. E nossa live, nosso tempo está terminando. E eu quero só finalizar fazendo aqui umas perguntas para que você esteja meditando em tudo aquilo que foi falado, que foi dito, essa experiência. Eu grata a você, Nice, pela sua participação, por compartilhar sua experiência de vida, essa experiência maravilhosa que certamente nos identifica e nos fortalece e nos edifica, porque nós nos identificamos, né, com essas situações também. Então, deixo aqui uma pergunta. Quais são as frases que têm te sabotado? O que é que você tem repetido constantemente para você mesmo? Qual é a voz que fala mais alto dentro de você? A voz sábia ou a voz sabotadora? Em qual área, olha só, gente, presta atenção nisso. Em qual área da sua vida você anda se sabotando? É nas amizades? Na área sentimental? Na área profissional? Nos estudos? Nos relacionamentos? Em qual área? E toda vez que nós repetimos um hábito, toda vez que nós repetimos um comportamento, uma frase, nós estamos reforçando aquela voz sabotadora ou a voz sábia. Então, deixa aí uma saudação, um agradecimento, Nice, sua vez agora, e vamos estar encerrando. Amém. Quero agradecer a cada pessoa que esteve ou que estará vendo esta live. Que Deus abençoe a sua vida. Viva o propósito de Deus para você.
Você é especial, nada pode parar você. Todas as vozes que falarem contrário aos seus sonhos, aos seus anseios, dê um basta nela. Se você precisar da ajuda de um profissional, procure-o. Se você precisar da ajuda de uma pessoa que você sabe que é de confiança, procure essa pessoa. Não se mova pelas vozes do seu interior que estão te sabotando. Seja o vencedor, a vencedora que Deus te chamou para ser. Viva os seus sonhos, conquiste, porque o que você tem, o que nós temos para hoje é uma grande conquista, com a graça que Deus nos dá. Muito obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco nesta live. Que Deus abençoe a sua vida. E que realmente nós possamos deixar essa voz sábia predominar na nossa vida, é isso? E desenvolver o autoconhecimento, que está relacionado com a nossa autoestima. E eu quero deixar uma frase para você. Não se incomode tanto com os obstáculos, com os tropeços, com os embaraços, porque obstáculos sempre estarão no caminho de vencedores. E você é um vencedor. Um beijão para todos e até a próxima live.